A busca por planetas fora do nosso sistema solar, conhecidos como exoplanetas, revolucionou a nossa compreensão sobre a formação e evolução de sistemas planetários e levantou a possibilidade intrigante da existência de vida além da Terra. Entre a vasta gama de exoplanetas descobertos, aqueles localizados dentro da zona habitável de suas estrelas hospedeiras despertam particular interesse, pois esta região permite a existência de água líquida na superfície, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. K2-18b emergiu como um exoplaneta notável, atraindo considerável atenção devido ao seu potencial de habitabilidade e a recentes descobertas que sugerem a possível presença de bioassinaturas na sua atmosfera. A exploração das características deste mundo distante oferece uma janela para a diversidade dos planetas que povoam a nossa galáxia e impulsiona a investigação sobre as condições necessárias para o surgimento e sustentação da vida. A descoberta de inúmeros exoplanetas em zonas habitáveis representa uma mudança fundamental na nossa visão dos sistemas planetários e do potencial para a vida extraterrestre. K2-18b é um excelente exemplo desta contínua revolução científica, incitando um exame aprofundado das suas propriedades e da possibilidade de albergar vida. O estudo das atmosferas de exoplanetas, particularmente a busca por bioassinaturas, é um campo complexo e em rápida evolução, com K2-18b servindo como um caso de teste crucial para novas técnicas de observação e métodos analíticos. A dependência de telescópios avançados como o James Webb e a análise detalhada dos espectros atmosféricos destacam os desafios técnicos e a natureza de ponta desta investigação. K2-18b foi descoberto em 2015, utilizando o telescópio espacial Kepler durante a sua fase de missão K2. A missão Kepler, mesmo na sua capacidade reduzida, fase K2, continuou a dar contribuições significativas para a descoberta de exoplanetas, incluindo K2-18b. O método de trânsito, onde o planeta passa diretamente em frente da sua estrela, do ponto de vista da Terra, causando um ligeiro escurecimento, foi o método de detecção. Este escurecimento permite aos astrônomos deduzir o tamanho do planeta. O exoplaneta orbita a estrela hospedeira K2-18. Uma anã vermelha fria localizada a aproximadamente 124 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Leão. As anãs vermelhas, como K2-18, são estrelas menores e mais frias do que o nosso Sol. K2-18 é uma anã M, com uma classe espectral de M3V ou M25V. Uma temperatura de cerca de 33 graus Celsius e um raio de 45% do raio do Sol. A estrela tem uma idade estimada de 2,4 bilhões de anos e apresenta atividade estelar moderada. O sistema K2-18 também alberga outro planeta, K2-18c, que orbita mais perto da estrela. A existência de K2-18c fornece contexto para a arquitetura do sistema e para potenciais interações dinâmicas com K2-18b. Foi sugerido que K2-18c pode interagir com K2-18b através de forças de maré. As distâncias orbitais para ambos os planetas são fornecidas em K2-18b está localizado dentro da zona habitável da sua estrela hospedeira, a região onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida na superfície. A zona habitável é crucial para o potencial de água líquida, um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. No entanto, é importante notar que estar na zona habitável não é o único fator determinante para a habitabilidade. Para a estrela K2-18, a zona habitável é estimada entre 0,15 e 0,21 unidades astronômicas, e K2-18b orbita a aproximadamente 0,159 unidades astronômicas. O facto de K2-18b orbitar uma anã vermelha tem implicações significativas para o seu potencial de habitabilidade. As anãs vermelhas têm características diferentes das estrelas semelhantes ao Sol, como menor luminosidade, erupções mais frequentes e o potencial para acoplamento de maré. Embora as anãs vermelhas sejam o tipo de estrela mais comum, tornando os planetas à sua volta alvos primários para estudos de habitabilidade,
as suas propriedades únicas podem apresentar vantagens e desvantagens para a vida. A presença de outro planeta no sistema, K2-18c, sugere que a história orbital e as características atuais de K2-18b podem ter sido influenciadas por interações gravitacionais. Os sistemas multiplanetários são comuns, e a compreensão da dinâmica entre os planetas pode fornecer informações sobre a sua formação e evolução. K2-18b tem um raio de aproximadamente 2,6 vezes o da Terra e uma massa de cerca de 8,6 a 8,9 vezes a da Terra. Devido ao seu tamanho e massa, K2-18b enquadra-se na categoria de superterras ou, mais precisamente, subnetunos. A baixa densidade de K2-18b sugere uma composição que inclui uma quantidade substancial de elementos mais leves ou voláteis, como água ou hidrogênio, tornando mais semelhante a Netuno do que a Terra. A hipótese do mundo Ocean propõe que K2-18b pode ser um planeta coberto por oceanos com uma atmosfera rica em hidrogênio, potencialmente tornando-o habitável apesar de ser diferente de qualquer planeta do nosso sistema solar. A baixa densidade do planeta indica uma fração de massa de água significativa ou uma atmosfera de hidrogênio, apoiando a ideia Ocean. No entanto, existem visões contrastantes, com alguns argumentando que é mais parecido com Netuno frio e não verdadeiramente habitável. Foi também mencionado que o interior do planeta pode conter um grande manto de gelo de alta pressão, semelhante a Netuno. A densidade intermédia de K2-18b entre a Terra e Netuno sugere fortemente uma composição que não é puramente rochosa, mas inclui uma fração significativa de materiais mais leves. Este é um fator-chave que apoia a hipótese Ocean. O debate sobre se K2-18b é mais parecido com um Netuno frio ou um mundo Ocean destaca os desafios na caracterização de exoplanetas com propriedades diferentes de tudo no nosso sistema solar. A nossa compreensão da formação e evolução planetária baseia-se em grande parte no nosso sistema solar. Exoplanetas como K2-18b forçam-nos a expandir os nossos quadros teóricos. K2-18b orbita a sua estrela hospedeira a uma distância de aproximadamente 21 milhões de quilômetros com um período orbital de cerca de 33 dias. Esta órbita é muito mais próxima da sua anã vermelha do que a órbita da Terra em torno do Sol. A sua localização dentro da zona habitável sugere a possibilidade de água líquida na sua superfície. A distância certa da estrela permite temperaturas onde a água poderia existir em estado líquido, o que é considerado essencial para a vida como a conhecemos. No entanto, é importante notar que estar na zona habitável não é o único fator determinante para a habitabilidade. Devido à proximidade da sua estrela hospedeira, existe o potencial para acoplamento de maré, onde um lado do planeta está sempre virado para a estrela. Isto poderia levar a diferenças extremas de temperatura entre os lados iluminado e escuro, impactando potencialmente a atmosfera do planeta e a possibilidade de água líquida estável. A temperatura estimada de K2-18b é de cerca de 33 graus Celsius. Outras estimativas incluem uma temperatura média ligeiramente abaixo do ponto de congelação e uma temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Estas temperaturas são consistentes com a possibilidade de água líquida, embora a temperatura real da superfície dependa da atmosfera e do albedo do planeta. Embora K2-18b esteja dentro da zona habitável com base na irradiação estelar, as condições reais da superfície e a habitabilidade dependem fortemente da sua composição e estrutura atmosférica. A presença de uma atmosfera espessa de hidrogênio, como sugerido pela hipótese Ocean, poderia afetar significativamente a temperatura e a pressão da superfície. O acoplamento de maré, se ocorrer, poderia criar desafios significativos para o desenvolvimento de vida complexa devido a gradientes de temperatura extremos e campos magnéticos potencialmente fracos. No entanto, não exclui necessariamente a existência de vida microbiana. Em 2019, foi detectada pela primeira vez a presença de vapor de água na atmosfera de K2-18b, utilizando o telescópio espacial Hubble.
Esta descoberta foi um passo importante para destacar o potencial de habitabilidade de K2-18b, uma vez que a água é um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Foi sugerido que a atmosfera poderia conter nuvens e gotas de água líquida, e até 50% da atmosfera poderia ser vapor de água. Posteriormente, em 2023, o telescópio espacial James Webb detectou metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b. Esta foi a primeira vez que moléculas à base de carbono foram descobertas na atmosfera de um exoplaneta na zona habitável. A presença destas moléculas à base de carbono alimentou ainda mais o interesse em K2-18b como um mundo potencialmente habitável e apoiou a hipótese do planeta Ocean. No entanto, houve incerteza e debate iniciais em torno da detecção de vapor de água pelo Hubble, com alguns sugerindo que poderia ter sido indistinguível do metano. De facto, foi sugerido que a característica inicialmente atribuída ao vapor de água acabou por ser uma linha de metano. As descobertas científicas, especialmente nos estágios iniciais da caracterização atmosférica de exoplanetas, podem estar sujeitas à revisão à medida que mais dados e melhores técnicas de análise se tornam disponíveis. A progressão da detecção inicial e tentativa de vapor de água pelo Hubble para a detecção mais definitiva de metano e dióxido de carbono pelo James Webb demonstra os avanços significativos na nossa capacidade de sondar as atmosferas de exoplanetas distantes. As capacidades superiores de infravermelho do James Webb permitem a detecção de uma gama mais ampla de moléculas e com maior sensibilidade do que os telescópios anteriores. A interação entre diferentes moléculas atmosféricas, por exemplo, a potencial confusão entre vapor de água e metano, destaca a complexidade da interpretação dos espectros atmosféricos de exoplanetas e a necessidade de análise e validação cuidadosas. As descobertas mais recentes do telescópio espacial James Webb, especificamente a detecção tentativa de sulfureto de dimetilo e disulfureto de dimetilo em abril de 2025, geraram grande entusiasmo. Esta pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Cambridge. O James Webb utilizou seu instrumento MIRI para estas observações. A detecção de dimetilo e de sulfureto de dimetilo é particularmente significativa porque, na Terra, estas moléculas são produzidas principalmente por atividade biológica, principalmente por fitoplâncton marinho. Isto levou à especulação de que estas poderiam ser bioassinaturas, indicadores de vida. No entanto, é crucial considerar se processos não biológicos também poderiam produzir estas moléculas nas quantidades observadas. As concentrações relatadas de dimetilo e de sulfureto de dimetilo em K2-18b são estimadas em milhares de vezes mais fortes, mais de 10 partes por milhão, do que na Terra, abaixo de uma parte por bilhão. As concentrações significativamente mais altas em K2-18b são notáveis e alinham-se com as previsões para mundos Ocean. A significância estatística da detecção é de nível 3 sigma, o que significa que existe uma probabilidade de 0,3% de a detecção ter ocorrido por acaso. Para que uma descoberta científica seja considerada confirmada, deve atingir o nível 5 sigma, o que corresponde a uma probabilidade inferior a 0,00006% de ser devido a uma variação aleatória. Portanto, são necessárias mais observações para confirmar estes resultados. A detecção de potenciais bioassinaturas como dimetilo e disulfureto de dimetilo, mesmo a um nível 3 sigma, representa um avanço significativo na busca por vida além da Terra e sublinha o poder do telescópio espacial James Webb. Esta marca a evidência mais forte até agora de potencial atividade biológica fora do nosso sistema solar, mesmo com as ressalvas. A vasta diferença na concentração destas moléculas entre a Terra e K2-18b sugere que, se a vida for de facto a fonte, a bioquímica ou o ambiente geral podem ser muito diferentes neste exoplaneta. Os níveis de dimetilo da Terra são relativamente baixos, produzidos por organismos específicos. Os níveis muito mais altos em K2-18b implicam uma escala ou tipo de atividade biológica potencialmente diferente, se biológica.
A abordagem cautelosa da comunidade científica a estas descobertas, enfatizando a necessidade de mais validação e considerando explicações não biológicas, é uma marca da investigação científica rigorosa numa área tão profunda de pesquisa. Os excertos revelam uma mistura de entusiasmo e ceticismo, o que é típico ao lidar com potencial evidência de vida extraterrestre. A hipótese do mundo ICEAM propõe que K2-18b poderia ser um mundo habitável com oceano líquido e uma atmosfera rica em hidrogênio. Esta hipótese fornece um quadro para compreender como um planeta significativamente diferente da Terra poderia ainda assim suportar vida. A recente detecção de metano, dióxido de carbono e potencialmente de metilo e de sulfureto de dimetilo alinha-se com as previsões para tal mundo. De facto, trabalhos teóricos anteriores previram que altos níveis de gases à base de enxofre como o dimetilo e o disulfureto de dimetilo são possíveis em mundos ICEAM. A composição atmosférica, particularmente a presença de metano e a potencial ausência de amoníaco, juntamente com os indícios de moléculas à base de enxofre, encaixam nas expectativas teóricas para um planeta ICEAM. No entanto, existe um debate contínuo sobre a validade do modelo ICEAM para K2-18b, incluindo preocupações sobre a temperatura da superfície e a natureza do oceano, por exemplo, o potencial para um oceano de magma. Alguns investigadores argumentam que o planeta pode estar demasiado quente para a água líquida ou que não possui uma superfície sólida. Pesquisas recentes sugerem que K2-18b pode, na verdade, ser um planeta rico em gás sem superfície habitável. O modelo ICEAM fornece um quadro valioso para explorar o potencial de habitabilidade em planetas que diferem significativamente da Terra, mas requer mais refinamento e validação através de observações contínuas e modelagem teórica. O debate em torno da natureza ICEAM de K2-18b destaca as limitações da nossa compreensão atual das atmosferas de exoplanetas e a necessidade de modelos mais sofisticados que possam explicar diversas propriedades e condições planetárias. A comunidade científica expressou vários pontos de ceticismo em relação à interpretação dos dados recentes do JWST e à possibilidade de vida em K2-18b. Cientistas independentes descreveram as descobertas como interessantes, mas não suficientes para mostrar a existência de vida noutro planeta. O nível de significância estatística de 3 sigma está abaixo do limiar típico de 5 sigma exigido para uma descoberta científica. Existe a possibilidade de processos não biológicos produzirem dimetilo e disulfureto de dimetilo. Por exemplo, o dimetilo foi detectado num cometa. Portanto, a sua presença por si só não é uma prova definitiva de vida. Interpretações alternativas dos dados atmosféricos sugerem que K2-18b pode ser um planeta rico em gás sem superfície habitável. Uma análise recente questionou a evidência espectral de vida, sugerindo que os sinais em questão poderiam ter uma explicação alternativa. Estão em curso esforços para reanalisar os dados e são necessárias mais observações para confirmar as descobertas. Espera-se que o James Webb realize mais observações de K2-18b. O intenso escrutínio e debate em torno das potenciais bioassinaturas em K2-18b demonstram os altos riscos e os rigorosos padrões de evidência exigidos para tais alegações extraordinárias em astrobiologia. A descoberta de vida extraterrestre seria uma das descobertas científicas mais significativas da história, pelo que o ônus da prova é excepcionalmente elevado. A dependência de dados espectrais e modelos atmosféricos significa que a nossa compreensão da habitabilidade de exoplanetas é inerentemente indireta e sujeita às limitações da nossa tecnologia atual e quadros teóricos. Não podemos visitar diretamente estes mundos distantes, pelo que devemos confiar na interpretação da tênue luz que nos chega, o que pode ser desafiador e levar a ambiguidades. Em resumo, K2-18b é um exoplaneta intrigante descoberto em 2015, localizado na zona habitável da sua estrela anã vermelha K2-18, a cerca de 124 anos-luz da Terra. Possui um raio e uma massa significativamente maiores do que a Terra, classificando-o como um subnetuno ou um potencial mundo ICEAM,
um planeta coberto por oceanos com uma atmosfera rica em hidrogênio. Observações anteriores revelaram a presença de vapor de água, metano e dióxido de carbono na sua atmosfera. Recentemente, as observações do telescópio espacial James Webb forneceram evidências tentadoras da presença de sulfureto de dimetilo, dimetilo e disulfureto de dimetilo, disulfureto de dimetilo, moléculas que na Terra são produzidas principalmente por organismos vivos. Esta descoberta gerou grande entusiasmo na comunidade científica, uma vez que estas moléculas poderiam ser bioassinaturas, indicando a potencial presença de vida em K218b. No entanto, é crucial notar que a detecção destas moléculas ainda não é definitiva, com uma significância estatística de 3 sigma, aquém do limiar de 5 sigma tipicamente exigido para uma descoberta confirmada. Além disso, existem interpretações alternativas dos dados atmosféricos e a possibilidade de processos não biológicos produzirem dimetilo e disulfureto de dimetilo. São necessárias pesquisas futuras para caracterizar ainda mais K2-18b. Estão planeadas observações adicionais com JWST para confirmar a presença e as concentrações de dimetilo e disulfureto de dimetilo, bem como para procurar outras potenciais bioassinaturas. Estudos laboratoriais também são essenciais para investigar as possíveis origens não biológicas destas moléculas nas condições que prevalecem em K2-18b. A busca por vida fora da Terra é um empreendimento científico ambicioso e complexo. K2-18b representa um alvo promissor nesta busca, mas são necessários mais dados e análises rigorosas antes que quaisquer conclusões definitivas possam ser tiradas. O estudo de exoplanetas como K2-18b tem implicações mais amplas para nossa compreensão da habitabilidade planetária e para a busca por vida além da Terra. Cada nova descoberta e cada análise subsequente aproximam-nos de responder à questão fundamental de se estamos sozinhos no universo. K2-18b serve como um alvo convincente para futuras pesquisas de exoplanetas e destaca o potencial do telescópio espacial James Webb para revolucionar a nossa compreensão de mundos distantes e a busca por vida. Independentemente de a vida ser ou não encontrada em K2-18b, o processo de investigação deste exoplaneta está a avançar significativamente o campo da astrobiologia e a nossa capacidade de identificar e estudar mundos potencialmente habitáveis além do nosso sistema solar. E chegamos ao final da nossa exploração sobre o fascinante exoplaneta K2-18b. Vimos que este mundo, localizado a 124 anos-luz de distância, orbita uma estrela anã vermelha na zona habitável, levantando a empolgante possibilidade de abrigar água líquida. As recentes detecções de metano, dióxido de carbono e, mais importante, os indícios de sulfureto de dimetilo e disulfureto de dimetilo pelo telescópio espacial James Webb reacenderam a esperança de encontrarmos vida fora da Terra, já que essas moléculas são produzidas por organismos vivos no nosso planeta. No entanto, como vimos, a ciência avança com cautela. A detecção dessas potenciais bioassinaturas ainda precisa ser confirmada com mais dados e análises. A busca por vida extraterrestre é um desafio complexo e emocionante, e K2-18b representa apenas um dos muitos mundos que estamos começando a explorar. O que o futuro nos reserva? Mais observações com o James Webb e outros telescópios certamente nos trarão novas informações e talvez até a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. Continue acompanhando nosso canal para mais novidades sobre esta e outras descobertas incríveis do mundo da astronomia. E você, o que acha de tudo isso? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!